Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kai Talks, bate-papos descontraídos de engenharia. E hoje temos mais um episódio com convidados bastante especiais. Maral, eu vou te dar a honra de apresentar os nossos convidados. Hoje o bate-papo vai ser incrível, porque nós estamos com dois profissionais que têm histórias interessantes, têm bastante bagagem profissional e de vida para conversar com a gente e que estão trabalhando numa empresa que está em grande destaque aí no mercado. Então, senhores, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Sejam e muito eu lhes bem-vindos. passo a palavra para Vinícius Cunha, Eduardo Obregon, da Boing. Fique atento que esse bate-papo vai ser muito legal. Não percam! Kai Talks. Vamos falar de simulação? Eduardo, conta um pouquinho pra gente da tua história, cara. Então assim, puxa lá de trás. O que te levou pra engenharia? O que te levou pro mercado aeronáutico? Onde você passou antes, depois? O que te trouxe até aqui, nesse momento? Beleza, primeiramente, bom dia aí, todo mundo. Bom, eu comecei fazendo técnico eletrônica, por conta da influência do meu primo. E depois disso eu galguei, fiz técnico em desenho de projetos, e aí fiz engenharia, foquei mais na área de mecânica da fratura, depois. E nesse meio tempo eu comecei na prestar serviço para a Vale e para a Petrobras, né? Trabalhava numa empresa nacional que fazia cálculo utilizando o método de elementos finitos, e na época a gente utilizava o Cosmos M. Nossa, era bem complicado. Ali eu tive um primeiro contato, na verdade, né? E dali depois eu saí, quis trabalhar na área de processos, na indústria eletrônica, e por conta do fato de eu ter técnico eletrônica, e depois fui para a aeronáutica, depois de 2 anos, trabalho em multinacional já fazem 13 anos, fiquei 10 anos trabalhando na Safran, prestando serviço na área de interiores de avião. Então trabalhava utilizando também software elementos finitos, e aí dali para frente só fui crescendo, né? E fui para a Boeing. E hoje, o que você está fazendo na Boeing? Hoje eu sou engenheiro estrutural, né, na Boeing, trabalho na área de modificação, modificação de aviões que são certificados na Europa. Mas, obviamente, a empresa é muito dinâmica e a gente presta serviço, né, presta suporte em outras áreas, né? Então, hoje eu trabalho com isso, já faz 1 ano que eu estou na Boeing, vai fazer agora, mês que vem. Opa, fez É uma empresa nova, né? Pois tem que levar bolo para a turma lá. E Vinícius, a gente também quer te conhecer um pouquinho mais, saber sobre a sua trajetória aí no mundo da engenharia. E pelo que a gente já conversou um pouquinho antes, a gente sabe que você teve uma experiência na Alemanha, então queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência e o seu retorno agora para o Brasil. Sim, claro, Thiago. Bom, eu trabalhei por 19 anos na Embraer, antes de ir para a Alemanha, então... mas foi uma experiência bem enriquecedora, assim. Teve alguns percalços, claro, né? Cultura nova, língua nova, pandemia no meio das coisas aí, mas foi uma experiência bem interessante, bem enriquecedora. É bem legal morar na Alemanha, morar fora do país, né? Conhecer, te dar uma nova perspectiva de vida. Mas, assim, estava trabalhando na Embraer por 19 anos, aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Alemanha, numa empresa de drones. Nessa época eu estava trabalhando no projeto Sky da Embraer, né, que é o dos eVTOLs. Então por isso que eu tive uma visibilidade boa, e aí eu recebi essa oferta dessa empresa de drones da Alemanha. Uma empresa chinesa, então antes de ir para a Alemanha, inclusive eu passei 1 mês na China. Poxa. Foi bem interessante. Bacana. Para conhecer a empresa, para conhecer os produtos e tudo mais. Aí depois eu me mudei para a Alemanha, aí foi todo aquele processo de encontrar casa, escola para os filhos, né? Então, essa parte foi bem desafiadora. Mas então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, e algum tempo depois eu recebi uma outra proposta para trabalhar na Airbus, né? É uma empresa terceira da Airbus. Aí eu fui, aí começou a pandemia, aí teve o lockdown, então aí minha família atrasou um pouquinho para ir nesse meio tempo.
Passou isso, depois eu continuando trabalhando sempre com engenharia de estruturas, né? Tanto nessa empresa que eu fui primeiro, né? Que chama Autel Robotics. Depois como contractor, né? Terceiro da Airbus. E aí minha família veio, a gente estava meio que estabilizado na Alemanha já, né? Aí recebi uma outra proposta para trabalhar na Volocopter, na Alemanha também. Mas aí a gente teve algumas dificuldades, né? É bem difícil mesmo, minha família não se adaptou muito bem, meus filhos, né? E comecei a procurar no mercado novamente oportunidades de emprego e aí esse boom aeronáutico aqui no Brasil, né? Com a Boeing. Aproveitei a oportunidade, fiz entrevista, passei. Completei um ano agora, esse mês também, comecinho do mês. Prepara o bolo também. Já trouxe, já, Já né? trouxe o bolo. Já trouxe o bolo. Já trouxe o Tá aí pra gente? Não. Não. Esqueci de trazer. Mas foi bem legal, foi bem prazeroso. Foi uma experiência muito boa de vida mesmo. E hoje em dia, o que você tá fazendo lá na Boeing? Hoje, eu comecei como engenheiro sênior, né, de estruturas, né, e aí, eu entrei em outubro do ano passado, eu trabalhei bastante na parte de serviço da Boeing, né, de modificações e conversões, parte de análise de estruturas, para todos os aviões, série 7. E em janeiro desse ano eu comecei a atuar como gerente, né, então, como gerente interino, né. Uhum. E agora, assim, passado esse tempo, assim, abriu a vaga realmente de gerente, eu apliquei e agora eu vou realmente virar o gerente oficial. Poxa, na parabéns, Boeing viu? mesmo. Parabéns. E o descritivo do cargo gerente de Estruturas. estruturas. Parabéns. Obrigado. É legal a história, né? Quando o pessoal é bom, as oportunidades vêm. E no final, tem as oportunidades que vocês foram atrás também. Sim. Dia de caça, dia de pescador. Dia de caçador. Isso varia muito com a demanda também, a situação que está no mercado e, obviamente, a gente Momento também... de vida. Momento Sim. de vida, a gente também corre atrás também das oportunidades, né? Faz contato com muita gente, então isso ajuda bastante. Eu acho que aqui tem uma característica bacana, porque vocês estão no mercado aeroespacial, vocês têm uma baita bagagem no mercado aeroespacial, mas o perfil de vocês é bem diferente. Todo o seu histórico praticamente foi muito imerso e você já navegou em outros ares. Sim, naveguei em outros ares. Eu, inclusive, sou uma pessoa muito técnica, né? Mas, ultimamente, também tô buscando agora cursos na área de liderança para poder, futuramente, aí ser o Vinícius aí, quem sabe? Ó, puxando o saco. Puxando o saco do chefe aqui. Ao vivo. Ao vivo. Legal, pessoal. E aproveitando até aqui a brecha, né? Vocês falaram do boom que está tendo no setor aeroespacial. O que vocês podem dizer para a gente desse momento da indústria? O que está acontecendo? Como que está esse setor? Dá um overview para a gente do que está rolando no momento. Quer falar primeiro, não? Pode ser. Bom, a gente vê as movimentações acontecendo, né? O Brasil, ele tem uma mão de obra muito especializada no setor aeronáutico, né? Principalmente São José dos Campos, que é um hub muito importante nesse setor. A gente tem o ITA lá, tem a Embraer. A Embraer é a terceira empresa aeronáutica do mundo, né? Boeing é a primeira, Airbus a segunda, Embraer é a terceira. A Embraer ficou muito tempo competindo com a Bombardier, mas já há algum tempo deu um passo além da Bombardier. Então, São José dos Campos realmente, ela não só forma pessoas, né, no setor aeronáutico, como exporta pessoas, né? No meu caso, que eu fui para a Alemanha, diversas outras pessoas também foram para a Alemanha, para o Japão. Então, e algumas estão retornando agora e estão ajudando a reforçar esse mercado. Então, o setor aeronáutico, em São José dos Campos, principalmente, é muito forte. E a Boeing, ela percebeu isso, né? Essa instabilidade no mundo em geral, né? As guerras estão acontecendo, Rússia, Ucrânia, agora em Israel, né? Ela verificou que o Brasil, em termos de estabilidade política e econômica, é bem tranquilo, né? Relacionado a alguns países da Europa, ao Oriente Médio. Então foi uma aposta muito interessante da Boeing, né? Em termos de estratégia, para vir até São José dos Campos e abrir essa empresa, né? A Boeing já existia em São José dos Campos, né? Desde comecinho de 1900 e alguma coisa. 1932. 1932. Em 2014 abriu o centro, né, de pesquisa do BR&T, né? E o centro de engenharia o ano passado. Isso. Mas ela começou a investir mais no centro realmente
partir do ano passado, né? Isso. 2 anos atrás, assim, que começou mesmo a tentar aproveitar todo esse ecossistema que nós temos lá, né? E é por isso, eu acho que eu tenho ouvido também, não sei se são boatos, né, mas que outras empresas também estão vindo para São José dos Campos também, para tentar aproveitar, né, essa mão de obra que nós temos lá, os engenheiros que nós temos lá. Então, acho que é por isso que está acontecendo realmente esse boom mesmo no mercado, né? Não tem só a Embraer de São José dos Campos, tem a KR, tem Latecoer, tem Sonacá, Safran. Então, é um hub muito interessante ali, com uma especialidade muito boa de engenheiros voltados para todos os ramos da aeronáutica, né? Não é só estruturas, não é só aviônica, não é só elétrica, não é só interiores, mas a gama de profissionais que nós temos lá é bem rica. Então, é um chamariz, né, para o mundo todo. E a leitura de quem está observando isso de fora, né? Eu trabalho com a sua indústria, mas eu não estou na sua indústria. Uhum. Então, quem observa esse movimento, parece que está sendo algo muito interessante para o profissional. Sim. Está surgindo mais concorrência, o mercado vai ter que acomodar todo mundo no tabuleiro, mas parece que para o profissional está um momento muito interessante, porque mais oportunidades, mais projeto, mais investimento, mais pesquisa. Sim. Olhando de fora, parece um momento muito bacana para quem investiu na carreira nesse setor, esse momento que a gente conversa. É uma consequência, né? A situação do pós-Covid teve o boom muito grande, né? Muitas pessoas, o Vinícius é uma delas, que eram de São José, saíram do país, né, para buscar emprego, e a situação de pós-Covid que teve esse boom que a gente não estava esperando, na verdade, a gente achava que ia ter, vamos dizer assim, uma demanda mais gradativa, não tão de repente assim, e isso fez com que acontece, com a situação de guerra na Ucrânia, a própria situação instável que tem na Europa, fez com que a Boeing também procurasse outras oportunidades fora dos Estados Unidos. Situação de pessoas também que estão aposentando, às vezes nos Estados Unidos, que desenvolveram os aviões mais antigos, fazem com que também a Boeing procure, né, investir mais no mercado mundial para tentar desenvolver novos projetos, né, para manter esse legado aí. Eu acredito que seja isso. A nossa expertise com a aeronáutica em São José e, ao mesmo tempo, a situação mundial, né, política que está ocorrendo, né, e econômica. Então, fez com que o profissional, que nem você falou, tivesse esse benefício, né, vamos dizer assim, essa oportunidade de poder trabalhar em grandes empresas. Não desmerecendo as outras, porque as outras vão se adaptar a esse polêmico, né, ecossistema que o pessoal tanto fala, mas eu vejo isso com um lado positivo. Eu, sendo joseense, nasci em São José, né, então, falando como um cidadão de São José dos Campos, posso dizer que eu nunca vi vamos dizer assim, essa mudança que está ocorrendo na própria cidade, na região em si e até mesmo no Brasil. Isso certamente vai ser muito importante e muito rico para todos nós, né? Tipo, a ideia, na verdade, de ter esse centro é dar um certo retorno para a própria Boeing em si, né? Devido à qualidade dos funcionários que temos, né? Então... Inclusive a Boeing inaugurou agora há pouco, né, um novo centro avançado de engenharia, que eu ainda não conheci pessoalmente, mas ouvi falar que ficou com uma estrutura fantástica, né? Nós não conhecemos também. Foi bem recente, né? Acho que foi semana passada, se não me engano, teve a inauguração. Mas as mudanças vão começar basicamente agora, dos funcionários, né? Alguns já foram, outros ainda estão em preparação ainda, né? Mas sim, é o centro de excelência da Boeing, né? Dos engenheiros lá em São José dos Campos. Então... Esse é um reflexo do nosso trabalho, né? Da qualidade dos funcionários, fez com que a matriz tivesse confiança, né, nas pessoas que trabalham aqui. Uhum. E verdade seja dita, quanto melhor for a qualidade da entrega
do custo-benefício, agilidade, mais investimento vai ser direcionado para cá. Existe uma discussão, um movimento que nem é exclusivo da sua indústria, mas que faz muita pauta, poxa, a empresa brasileira versus a empresa estrangeira. A empresa estrangeira, o grosso do capital vai para fora, não fica aqui. Poxa, mas a empresa investe de volta na sociedade. Sim, o mundo hoje está globalizado, a gente trabalha com gente do mundo todo. Inclusive, a Boeing investia muito na Ucrânia devido à expertise que eles têm com o Antonov. Antonov é na Ucrânia. Né? Mas devido tudo isso que eu falei, devido à guerra, essa situação toda, a Boeing buscou uma outra oportunidade para ter um retorno, né, financeiro, digamos assim. E ainda não é hora de falar de futuro, mas olhando assim, fazendo uma projeção do que eu vejo hoje, me parece que o Brasil vai ganhar ainda mais destaque, porque os conflitos estão aumentando a cada dia. Sim. A gente nunca esteve tão forte a discussão da Terceira Guerra Mundial, pelo menos no meu tempo de vida, como agora. Sim. E nesse cenário, o Brasil ele tem uma política que pode ser bem interessante para a indústria, né, nesse segmento. Sim, Isso é péssimo na questão da guerra em si, da situação dos países que, por exemplo, a Ucrânia, a gente fica até de certa forma sentido, né? A gente trabalha com o pessoal da Ucrânia e vê que eles têm muita capacidade, eles têm uma capacidade assim para produzir aviões assim impressionante, não só eles quanto a gente. Mas é claro, né? Isso, a situação é essa e a gente aqui está absorvendo o máximo possível de conhecimento e tentando também ajudar a Boeing em si. Não, é interessante também que os profissionais que nós temos, os brasileiros, de forma geral, né? Mas além de todo o conhecimento, experiência no ramo aeronáutico que eles têm, lidar com os brasileiros, né? Nossa cultura é muito inclusiva, assim, então... Proativa também. Proativa, né? Então são pessoas fáceis de se lidar, são pessoas flexíveis, né? São pessoas que... Tem uma criatividade também muito grande. Criativas, né? Empáticas, então é muito fácil fazer interface com os brasileiros, né? Esse é o feedback que nós recebemos de todos os países, né? Muito fácil... A gente a gente tem capacidade de seguir um processo, mas se a gente encontrar uma pedra no meio do caminho, a gente consegue... Nós temos um pensamento adaptativo que a gente consegue desviar dessa pedra e conseguir o processo. E ajudar aos donos do processo a enxergar esses obstáculos, né? E até adaptar esse processo também. Então, essa é uma característica nossa que é muito bem vista, não só em todos os lugares do mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Alemanha, por exemplo. Então, essa é uma vantagem muito boa que nós temos por sermos brasileiros, por termos crescido aqui, por termos todo esse background, todo esse ambiente em que nós crescemos e aprendemos. E falando um pouco a nível global, né, a nível mundial, a gente sabe que tem diversos desafios, né, que os engenheiros enfrentam nesse setor aeronáutico e aeroespacial. Vocês diriam que esses desafios eles são os mesmos que a gente enfrenta aqui no Brasil? Como é que está esse cenário do ponto de vista da engenharia? Bom, os desafios eu acredito que sim, são os mesmos, né? Eu acho que agora com a chegada do ChatGPT, por exemplo, inteligência artificial, muitos processos e tarefas que a gente já começava a automatizar, né, de certa forma, né, tarefas repetitivas que não agregam muito valor do ponto de vista de engenharia, né? Então eu não precisaria de um engenheiro trabalhando naquelas tarefas. Esses engenheiros já estão automatizando algumas dessas tarefas, né? E com a chegada do inteligência artificial, isso vai se intensificar ainda mais. Então a gente vai poder concentrar realmente a força de engenharia em tarefas realmente nobres, que realmente agregam valor, que precisam mesmo de uma criatividade, de um conhecimento, né? Que o engenheiro foi formado, que o engenheiro tem a capacidade de exercer. Todas as demais a gente vai automatizar de alguma forma, vai desenvolver programas, softwares para lidar com elas, né? E aí o engenheiro vai ficar realmente focado em realmente produzir valor, né, para a empresa. Isso é uma adaptação, né? É uma tendência, né? Sim. Daquele antigo funcionário que produzia no tempo dele, né? Um tempo, né? Hoje a gente, o 787, a produção, o desenvolvimento dele foi muito mais rápido que do 747, por exemplo, na época que o Elementos Finitos não era tão
difundido assim. Então, essa automatização, né, ela vai fazer parte da engenharia, e isso é um desafio, sim, de você ter que aprender novas ferramentas, de poder aplicá-las também. Uhum. Então, E uma mudança forte na forma de jogar o jogo, que vocês dois trouxeram. E eu capturei aqui porque eu, particularmente, eu valorizo muito. Criatividade. sim. É muito difícil você tornar uma pessoa não criativa, criativa, e é muito difícil você forçar o cara criativo a ser criativo na hora que você quer que ele seja criativo. Com certeza. E eu particularmente, eu vejo com bons olhos todas essas automatizações. O mundo está cada vez mais rápido, né? O pessoal fala do bombardeio de informação, mas eu acho que a gente vai acabar convergindo para um caminho que a gente vai ter menos estresse do nosso lado. Porque para o cara ser criativo, você tem que dar mais espaço para ele, você tem que dar mais liberdade. Eu acho que o mercado naturalmente vai acabar caminhando para isso. Mas é uma suposição minha. Mas até pegando esse gancho e entrando mais num detalhe focal, vamos entrar mais na engenharia. O que são as aplicações que vocês estão trabalhando hoje, que vocês estão vendo, puxa, a gente está desenvolvendo isso aqui é o que tá em alta pra gente, no mercado, não sei, entrar em aplicações de engenharia propriamente ditas. Pergunta difícil com você. Eu acho que vai bem nessa linha de automação mesmo. Os processos, por exemplo, durante esse tempo que eu estou na Boeing, né, os processos eram bem definidos, por todas as tarefas, todo mundo fazia do mesmo jeito, porque sempre foi daquele jeito que era feito, e faziam assim há 5, 10 anos. Nesse ano que a gente chegou lá, a gente construiu a equipe lá, ajudei a construir a equipe, nós já percebemos diversos pontos de melhoria nesse processo, utilizando Python, utilizando VBA, utilizando linguagem de programação, para realmente encurtar essas tarefas, economizar horas de engenharia nessas tarefas que realmente eram repetitivas. E a gente ficava pensando, poxa, vocês faziam isso? Sempre fizeram dessa forma? E nunca pensaram em automatizar ou criar alguma coisa que pudesse economizar essas horas que vocês gastam, que não são horas, digamos, nobres, que não são atividades nobres, né? Mas isso é o que eu tinha comentado, é a tendência vamos dizer assim, desses antigos funcionários que já desenvolveram as ferramentas deles na época, eles estão aposentando. E vai dando espaço para o novo. E vai dando espaço para o novo funcionário, para essa garotada aí que está se formando com conhecimento em Python, com conhecimento em elementos finitos, com conhecimento em outras ferramentas que às vezes nem é da nossa geração. E tá vindo com tudo, né? Automatizando boa parte do processo, e isso facilita muito o nosso trabalho, né? Para você trabalhar justamente com a engenharia nobre, né? No caso, né? Sem trabalhar com repetitividade, né? Então, só respondendo a sua pergunta, eu não acho que a gente vá, nesse momento, a princípio, eu diria até nos próximos 2 anos, reinventar a roda, fazer algo novo. Mas é pegar o que já existe e dar uma limpa assim e otimizar da melhor forma possível. Eu acho que isso que vai acontecer. Fundamentar o que vai ser desenvolvido amanhã. Isso. Preparar o terreno, né? E em termos de mercado, eu particularmente sou entusiasta de novas tecnologias, né? Então, quando eu vejo esses eVTOLs aparecendo aí, né? Então, diversas empresas no mundo, então eu sempre acompanho isso. Trabalhei na Volocopter, né? Então, na Alemanha. Então, estou sempre acompanhando Job, Lilium, Volocopter, Whisk, Whisper, então diversas empresas aí que estão desenvolvendo essa tecnologia. É bem interessante, bem desafiadora, mas eu estou acompanhando o mercado e vendo como eles estão se saindo aí, né? Novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, novos requisitos. Então, tá bem interessante essa competição que está tendo, né? Bom, o que tem de novo, pelo menos na minha visão, que eu enxergo, é esse ramo agora, né? Baterias, estruturas aeronáuticas diferentes, né? Sistemas de propulsão diferentes, para atender esse mercado de electrical takeoff and landing. Até mesmo combustível sustentável, né? Que o pessoal tanto fala, né? Também. Tá uma agenda que está ganhando bastante força. Sim, está em alta. Isso já vem desde o conceito do 787, né? Da criação de um avião, vamos dizer assim, de material composto, um avião né,
vamos dizer assim, ele é mais econômico também, né? Então tem toda a pressurização interna dele é maior para dar aquela sensação de conforto maior. Então a tendência certamente termos aviões assim com uma boa, vamos dizer assim, autonomia, né? Utilizando combustível sustentável. Eu acho que é uma grande tendência isso mesmo. Sim. Deixa eu até voltar um passo, que eu acho que a gente está num momento interessante. O nosso público não necessariamente é da sua indústria. Tem gente da mineração, de óleo e gás, eletrônicos. Então, como especialistas em análise estrutural, dá só uma palhinha para a gente do que vocês fazem em análise estrutural. O que vocês verificam estruturalmente para quem não é dessa indústria? Pode ser algo simples, só para dar um overview para quem está de fora. Por exemplo, trem de pouso, fuselagem, esse dispositivo. Dá um overview de alguns exemplos só para o pessoal abrir a cabeça. Puxa, tenho certeza que tem gente do público que nem imagina a quantidade de cálculo que está lá, Sim. por detrás dos panos. Então, só para dar uma exemplificada. Fazemos... Bom, eu sou mais da área de interiores, né? A gente trabalha... Bom, basicamente, para você certificar um monumento, você precisa passar por vários passos, né? E um monumento dentro de um avião, todo mundo sabe, devido aos esforços externos da aeronave, a fixação sofre uma certa reação, né? Essas reações todas têm que ser certificadas. Por exemplo, vamos falar do 787 aqui. Que eu tinha comentado, a pressurização interna é maior para dar essa sensação de altitude menor, para dar um conforto no voo. Isso todos sabem, né? O 787 está aí desde 2011. Para você ter uma pressurização interna maior dentro da fuselagem, então vai ter que certificar todos os componentes possíveis. Isso aí não é um avião novo. Então, por exemplo, se você for criar um avião, se for desenvolver alguma coisa nova, você tem que pensar em todos os detalhes possíveis. E isso certamente teria que gerar novas ferramentas, entraria em certas situações elementos finitos. Então não é só elementos finitos em si, entrariam testes físicos. Os elementos finitos, eles iria validar o teste físico que foi realizado na aeronave. Então, validação da asa do 787 na época deu um trabalho que só vendo para certificar uma asa de material composto, né? Acho que procura vídeo no YouTube, você vai ver testes feitos no 787 com relação à asa. Então, realmente é desafiador nesse sentido, né? Se você for ver, né, pensando em novos materiais, novos designs, né? Até mesmo a questão da propulsão, combustível sustentável. Então, vamos dizer assim, é uma indústria muito complexa. Obviamente, você não vai fazer todo o avião, você é específico somente de uma área, né? Mas você tem que ter essa noção, né, digamos assim, da estrutura como um todo, para saber o que você está calculando, né? Afinal, as cargas, vamos dizer assim, ela é comum para a estrutura inteira. Então, essas cargas, elas são verificadas, validadas, tudo passa por certificação, né? Essa certificação é passada por várias pessoas, né? Não é tudo muito controlado, né? Isso, quem é do ramo aeronáutico sabe. Não necessariamente é um novo projeto de aeronave. Sim, ou um novo projeto de sistema, mas, por exemplo, o suporte à frota, o suporte à produção das aeronaves que a gente tem. Então, por exemplo, se alguma aeronave da Boeing, durante a operação ou durante uma atividade de manutenção, deixei aqui uma ferramenta em cima da peça e amassou. Posso voar aquela peça? Então, primeiro eles têm um manual de estruturas, né? O SRM, né? Structural Repair Manual. E aí, a primeira passo do operador na frota, no cliente, é olhar no manual se tem alguma coisa que descreve aquele tipo de dano e como que ele poderia endereçar. Quando ele não acha isso, ele contacta a Boeing e a gente tem que, como engenheiros, nós entendemos o problema e realmente verificamos se aquele dano que aconteceu,
como que o operador, né, o cliente, o mecânico de manutenção, pode aplicar um reparo para que ele consiga ainda reaproveitar aquela peça, né? E isso o mais rápido possível, principalmente quando é suporte à frota, né? Um avião, por exemplo, um avião parado, é atraso, as pessoas vão esperar, ou o avião parado, o operador não ganha dinheiro com ele. Então, os prazos são bem controlados. E para isso a gente tem que ter um histórico, né, dessa aeronave toda, Isso. né, para a gente ter os dados dela para realizar nossos cálculos, né, senão... Além disso, durante a produção da aeronave, a mesma coisa. Estava instalando um painel na fuselagem, uma porta na fuselagem, bati uma ferramenta sem querer. Ou foi colocar um rebite aqui, furei no lugar errado. Entendeu? Como que eu preciso endereçar isso? Eu vou ter que fazer uma região crítica em termos de fadiga ou de tolerância a dano. Eu vou ter que fazer uma análise ali para ver se realmente eu consigo reaproveitar aquela estrutura. Muitas vezes não é só análise estática, mas análise de fadiga também, análise de tolerância a dano, principalmente uma estrutura crítica, né? Para ver se eu consigo manter os intervalos de inspeção durante a vida daquela aeronave, os mesmos, ou se eu tenho que alterar. E tudo isso envolve engenharia, certificação, né? Por exemplo, se eu ter intervalo de inspeção, muito provavelmente vai se classificar como uma modificação major. Eu tenho que envolver o órgão homologador e declarar, olha, essa estrutura aqui, claro que se for no chão de fábrica, por exemplo, eu não vou fazer isso, né? Eu vou acabar trocando por uma estrutura nova porque eu não quero afetar meu cliente. Mas qualquer tipo de modificação major eu tenho que declarar e avisar o órgão homologador e mostrar como que eu estou endereçando aquela situação. E tudo isso. Então, durante o projeto, a gente tem que garantir a integridade estrutural do avião e reparabilidade também. Então, mantenabilidade também. Então, é bem complexo, assim, é uma rede bem grande de atividades que a gente tem que dar suporte ao cliente, que não envolve especificamente o desenvolvimento de uma nova aeronave, um novo sistema, alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe que a simulação computacional, ela já é bastante consolidada como uma ferramenta no processo de desenvolvimento de aeronaves, né? Uhum. E como vocês enxergam essa evolução dos últimos anos, ou o passar dos anos, como foi essa evolução da utilização de simulação computacional, se quiserem citar mais na parte da área estrutural, mas como foi essa evolução do uso da simulação como essa ferramenta no desenvolvimento? Acho que é um bom exemplo. É um bom exemplo. O pessoal aí procura aí o Comet, se você ver um dano que aconteceu em 1954. Esse é um evento clássico, né, na verdade. Esse aí é um dos primeiros aviões a jato, se eu não me engano. Na época, acho que eles não fizeram a janela do avião sem se preocupar tanto com o dano de fadiga, né? Não sei o que... A janela era mais quadrada, assim. Né? Isso. Então aquilo ali gerava vamos dizer assim, uma tensão concentrada no próximo do furo que era gigantesca. E isso, como não tinha simulação na época, você não tinha como mensurar aquele valor, né? Que é encontrado na hora que você vai fazer o cálculo de fadiga e tal. Hoje, com elementos finitos, você consegue, né, determinar lá com um elemento, você consegue validar, calcular o KT e por aí vai. E aí o que acontece? Ocorreu o acidente e esse acidente foi fatal, né? Morreram várias pessoas. E aí, para simular, vamos dizer assim, na época, por que ocorreu esse dano, por que ocorreu esse dano na fuselagem, poxa, o avião foi certificado, eles fizeram um teste hidrostático, que você colocava, que a fuselagem é como se fosse um tanque. Então ele colocava, vamos dizer assim, as pessoas... colocava água dentro desse tanque, vamos dizer assim, pressurizava, despressurizava, fazia todo o ciclo, a ciclagem, manualmente. Então aquilo ali demorou muito tempo até que eles encontraram a fissura e aí a propagação da trinca. Imagina o custo disso, né? Muito mais caro e, obviamente, isso não é mais feito, claro. Existiam também alguns testes que eram feitos não com água, mas com ar, mas era muito mais perigoso, né? Então, com água não era tão perigoso assim, mas era muito custoso, né? Na situação, era muito demorado.
Imagina você fazer toda uma estrutura para você falhar depois e o que vai fazer com aquilo depois, enfim. Era uma situação muito no início, né, do desenvolvimento dos aviões a jato, aviões passageiro a jato. Ao longo do tempo, obviamente, isso foi evoluindo, ocorreram outros acidentes e eles se preocuparam mais com o design vamos dizer assim, da janela. Hoje a janela ela não é quadriculada mais. Repara para você, ela é mais ovalizada para evitar essa propagação de trinca em pontos que tem alta concentração de tensão. Né? Então, foi a partir daí que mudou o design da janela. E, obviamente, ao longo dos anos, houve, para fazer certificação de vários aviões, houve a simulação por elementos finitos, validando com o teste físico, não necessariamente só os elementos finitos que o órgão não aprova. Né? Tem que ter uma validação tanto dos elementos finitos quanto do teste físico. O tempo, obviamente, de teste diminuiu muito. Né? Esse reparo, vamos dizer assim, foi realizado. Hoje, qualquer tipo de, como o Vinícius comentou, qualquer tipo de furação que às vezes o operador faz de forma errônea, deve ser feita análise de fadiga, não só estática, né? Verificando propagação de trinca, tudo. Então, tudo isso na simulação fez com que economizasse um tempo precioso, né, para certificar uma aeronave. Né? Não só algo novo, como eu tinha comentado de algo novo aqui, como um avião que já está na frota. Então, a computação hoje, ela evoluiu de uma forma surpreendente e isso aí, a tendência, que nem eu falei, é a gente fazer cada vez mais modelos muito mais otimizados, né, utilizando elementos finitos. Até porque, nos dias de hoje, com os computadores que a gente utiliza, você consegue refinar a malha de uma forma assim... muito boa, né? Até que 10 anos atrás, inclusive, porque eu trabalhei com Cosmos, meu Deus do céu. Na época, para malhar aquilo lá, né? Hoje, para você malhar uma superfície, o próprio ANSYS consegue ter um recurso muito bom, assim, né? No refino da malha. Então, você consegue fazer detalhes, assim, cálculo de algumas peças com uma precisão muito, muito boa, né? Então, que eu acredito que a evolução tenha sido partindo estritamente do teste físico, de uma coisa muito lenta e muito cara, para algo mais otimizado, né? Um avião mais leve, um avião com menos danos possíveis, né? E tudo isso impacta, né, no que a gente faz hoje, né? Certamente. Importante dizer também que a simulação em si, ela economiza muito tempo em outras fases, não só desenvolvimento, mas nas fases de sustaining também das aeronaves, né? Mas essa simulação, esse modelo de elementos finitos, né, ele precisa ser validado e a gente tem que demonstrar que ele realmente representa a realidade. Senão, e a gente tem que demonstrar isso para o órgão homologador, porque senão a gente não pode utilizá-lo de forma alguma. Inclusive, algum tempo atrás, a gente estava usando alguns softwares de simulação de assentos para selecionar, não para realmente validar o assento no ensaio dinâmico. O ensaio dinâmico de assentos é 16G. Eu coloco o assento com um boneco, né, num trilho e eu acelero a 16 vezes a gravidade. E eu tenho diversas configurações. Se é um assento de primeira fileira, eu tenho um armário na frente, né? Eu tenho que considerar esse tipo de ensaio com um armário na frente. Se eu tenho uma outra fileira de assentos na frente, eu tenho que considerar com outra fileira de assentos. Eu tenho que considerar a rotação, porque às vezes o passageiro está um pouquinho virado para cá, um pouquinho virado para cá. 30 graus para cada lado. Eu tenho que considerar também cada uma dessas condições, né? E já foi aceito pelos órgãos homologadores, ao invés de eu ter que fazer 10 ensaios, eu faço 10 simulações, seleciono qual é a minha pior condição e ensaio somente a pior condição. E aí eu valido todas as outras condições pela minha pior. Então, é um avanço muito grande em termos de tempo e custo também, que esses ensaios, eles são realmente muito caros.
E pensando aqui em mais exemplos, né? Quando tem até uma imagem que vocês compartilharam aqui com a gente vai pôr na tela. Mas quando a gente fala de simulação, tem muitas aplicações possíveis, né? E esse materialzinho aqui que vocês mostraram pra gente, ó, vai estar aqui, né? Em algum canto vai estar aqui. Eu acho legal porque ele está mostrando bastante a evolução de material compósito. Sim. Estruturas, né? O que vocês podem comentar aqui um pouquinho pra gente sobre essa curva que a gente está vendo aqui nos gráficos? Sim, isso aí é uma matéria do New York Times, foi até arquivada, até de 2013, né? Foi logo após o lançamento do 787, que foi em 2011. E você pode ver no gráfico que desde o lançamento do 747, ele faz uma comparação, não é estritamente isso, mas é para ter uma ideia geral. A quantidade de material composto que tinha na época, em 69, no 747, e a quantidade de material composto que tem hoje no 787. Então você evita muitas manutenções, né, utilizando, obviamente tem manutenção específica para material composto, mas algumas manutenções que são feitas em aviões convencionais, elas evitam. Que mais? O projeto em si, do 787, que eu falei, da pressurização interna, também é muito interessante. Eu acho que é uma tendência hoje do ambiente de conforto dentro da aeronave também, é uma tendência hoje, ergonomia, toda essa situação. E isso sem a simulação, ia demorar, um projeto desse ia demorar muito tempo para ser desenvolvido, né? Tanto que o pessoal do 747, depois que o 747 hoje não é produzido mais, né? Acho que o último foi, depois se deu uma pesquisada aí, o último foi desenvolvido foi a Atlas, né? Que foi o 747 avião cargueiro. Isso porque a tendência hoje que a gente pode olhar é que o 787, fazendo uma certa comparação nos dias de hoje, é um avião mais econômico e ele tem uma manutenção, vamos dizer assim, menor que de um 747, por exemplo, em termos gerais. Não vou dizer detalhes, mas eu não posso dizer. Não estamos te pressionando. Mas isso faz com que, por exemplo, e hoje é muito interessante, falando até de frota, o 787 tem muitos operadores que já estão vendendo para outras frotas, e pode ser que frotas, inclusive, que faz voos, vamos dizer assim, que são low cost. Por quê? Justamente pensando nessa questão da manutenção, porque se eu pegar um avião que tem um alto índice de manutenção, é péssimo para uma low cost, né? Tem outras que, a parte de interiores, se você for ver, é muito interessante também. Por exemplo, a Norwegian, se você for pesquisar, a Norwegian utiliza a frota de 787 e a Norwegian é um operador low cost. Eles já estavam olhando essa questão da manutenção e também no interior dela não existe carpete, isso facilita a limpeza. O próprio assento ele é de um material que você faz a limpeza mais facilmente, não é um tecido, porque muitas vezes o tecido suja, gera mais trabalho para a limpeza. É um avião que é um avião muito moderno, inclusive, até na questão da... se não me engano, você chamar a aeromoça lá, vem aqui, eu quero um cachorro quente aqui. Você faz o pedido no monitor na sua frente, você não precisa e você faz, inclusive, até o pagamento. Então, assim, essa modernidade, certamente ela vai se difundir ao longo das outras frotas, eu tenho quase certeza disso. Porque é uma tendência, né, de você fazer voos, muitas vezes até longo, com baixo índice vamos dizer, de emissão de carbono e de uma forma econômica, né? Então, é uma tendência mundial aí, né? E, pessoal, a gente já está direcionando aqui para o final do nosso episódio. E aí fica uma pergunta. O pessoal aqui do nosso público, tem muita gente que está interessado no setor aeroespacial, setor aeronáutico. E aí, quais seriam essas dicas que vocês iriam passar para alunos ou engenheiros que têm vontade de atuar no mercado do setor aeroespacial? Quais serão essas sugestões de como eles devem se preparar para aplicar para uma vaga nesse mercado? Bom, até
indo nessa tendência de automatização de processos, né, é importante que o engenheiro, além do conhecimento técnico que ele aprende na faculdade, né, ele também tenha noções de programação, Python, VBA. Então é importante que ele consiga realmente aplicar, né, o conhecimento dele de forma automatizada, né, entender processos e saber como automatizá-los. Então acho que isso é uma habilidade bem importante que os novos engenheiros poderiam aplicar e ter, né, e melhorar o conhecimento sobre isso. E aproveitando também essa oportunidade, tem um programa de estágios da Boeing, né, que foi aberto. Bastante interessante, que eu já olhei. Então, Quase eu tô mandando meu currículo, brincadeira. Mas é legal, é legal. Você tem que fazer um curso da ANSYS para ir lá aplicar para estágio. Não, isso daí é com a gente. então tá no site da companhia de estágios, né, certo? Sim, a gente tá no site acho que da companhia de estágios, né? Para quem tem interesse em ser estagiário. Lembrando que o estágio ele não é mão de obra, né? Então, os detalhes estão lá, obviamente. E o que eu tenho a dizer para alunos ou profissionais que queiram entrar no ramo aeronáutico é ser proativos, assim. Eu acho que, uma forma geral, procurar, né, algum tipo de conhecimento a mais além da faculdade, né? Porque se formar, todo mundo se forma, de certa forma. Mas, por exemplo, procurar um assunto que seja interessante, às vezes na área de fadiga, às vezes... ou até mesmo elementos finitos, eu falar, poxa, eu gostaria de entender, né? Vocês mesmos têm cursos aqui de curta duração, às vezes a pessoa tem uma certa dúvida, poxa, eu não queria entrar já diretamente num curso de pós, mas poderia, de repente, fazer um curso de curta duração, ver se a pessoa acaba gostando dessa área, e certamente isso é um diferencial. Obviamente, em inglês isso é essencial para que a pessoa também possa entrar no mercado. Hoje até dou para dizer para você que o inglês é a língua principal. Acho que a segunda língua, aí sim seria o diferencial, né? Sim. Né? Tudo, na aeronáutica é tudo em inglês, né? Todas as interfaces com diferentes empresas, com os órgãos de certificação, então a língua, é realmente fundamental. Sem inglês não entra. É muito difícil, muito difícil. Porque você tem que lidar com pessoas do mundo todo, né? Você, não só essa bagagem técnica que a gente estava comentando aqui, né? Da pessoa buscar um curso ou algo do tipo, mas também ter um bom relacionamento também, né? Com seus pares também é muito importante, porque você lida com muitas pessoas, né? Então, do mundo inteiro. Eu não colocaria assim, se inglês não entra, mas eu diria que as pessoas que têm inglês estão muito acima de quem não tem, né? Então, até entra, mas a pessoa vai ser incentivada a melhorar o inglês, a ter uma fluência maior do que ela tem quando ela entra, né? Então, é importante. Eu vou ter que colocar aqui, talvez depois até saia na edição, mas semana passada eu recebi um telefonema de uma empresa que o pessoal falou, poxa, eu queria saber o valor do curso de inglês. Olha, inglês a gente ainda não tá dando, a gente ainda não tem curso. Quem sabe o inglês técnico no futuro, mas... Mas olha só, curso de elementos finitos, de fadiga, curso de Python para engenheiros, a gente oferece todos esses, até a especialização em engenharia, para quem quiser se aprofundar em elementos finitos, fluidodinâmica, a gente... Além dessas outras, tem parte de CFD, de EMAG, de DEM, enfim, tudo que está correlacionado à simulação computacional, nós temos diversos cursos na área. Inclusive, veio aqui, eu já absorvi uma sugestão aqui do pessoal, o curso de VBA para engenheiros. Muito interessante. Faz total sentido pra gente. Verdade. E pessoal, vamos lá. Última pergunta que eu tenho para vocês, para deixar vocês almoçarem ou não. Ou não. Tendências. Vamos lá. Futuro. Amanhã. O que vai pegar nesse mercado? O que vai acontecer? Estimativas. Otimização de processos. Otimização de processos. Otimização de processos e de materiais. Isso, certamente, né? Certamente. Materiais está em alta. Otimização de materiais, sim. Você vê o exemplo 787, né? Material que não era utilizado vamos dizer assim, até 20 anos atrás, né? Na aeronáutica. Pelo menos para aviação comercial, né? Então, acho que a otimização, de forma geral... Sim, de forma geral, sim.
Qualquer coisa relacionadas à automatização também, né, como a gente já falou um pouquinho. Formas de fazer a mesma tarefa na metade do tempo ou em um tempo menor. Vocês falaram um pouquinho sobre eletrificação, combustíveis renováveis. Vai ser bem importante. É que está um pouco engatinhando ainda, eu acredito. Até pela tecnologia atual das baterias que nós temos no mercado. Né? Eu não sou um especialista em baterias, mas eu ouço aqui e ali, né, e dá para perceber que ainda a gente não chegou numa capacidade ainda de armazenamento de energia em que habilite a gente na utilização dessas baterias no mercado aeronáutico, né? Acho que no mercado automotivo a gente já está num valor ok. Tem um descompasso, né? Não bom ainda, mas no mercado aeronáutico ainda tem muito o que fazer ainda para chegar lá, né? Um avião totalmente elétrico. Claro que hoje nós já temos baterias nos aviões, em caso de emergência as baterias são utilizadas, né? Mas, assim, não, totalmente elétrico, acho que a gente tem que caminhar um pouquinho ainda mais para chegar lá. Legal, pessoal. Então, quero agradecer aqui pela presença de vocês, o bate-papo foi bacana, espero que tenha sido enriquecedor aqui pro pessoal. A gente vai trazer uma inovação nesse episódio, as imagens aqui que a gente foi comentando, elas vão aparecer na magia da edição, então já tem uma inovação aqui nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer recebê-los e portas abertas. O dia que quiserem voltar... Eduardo e Vinícius, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou engenheiro aeroespacial, então sempre conversar sobre esse setor é algo que me anima bastante. Ver o quão importante o Brasil está nesse cenário mundial, esse crescimento, e ter profissionais como vocês aqui para falar um pouquinho, para ensinar a gente aqui sobre como está esse setor é bastante enriquecedor. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi isso. É isso. Querem deixar uma última palavrinha pro pessoal? Não, somente nós que agradecemos, né, a oportunidade de vir aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre o mercado. É bem prazeroso também falar um pouquinho sobre isso. E é isso. Nossa, muito obrigado. Eu queria agradecer aí também vocês, né, por ter compartilhado, né, esse espaço e dizer também que eu sou muito grato aí às empresas anteriores aí que eu passei e estou muito feliz hoje no lugar que eu estou hoje aí. Certo. Muito bacana. Excelente. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima. Traremos mais bate-papos descontraídos para vocês. E não se esqueçam de nos seguir no YouTube, no canal do Kai Talks, nas outras... seguir a E3S nas redes sociais, então no Instagram, no LinkedIn e também o nosso podcast nas plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple... Google Podcast, em todas elas. Escolham. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até! É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.